Proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Vamos ver aqui uma situação. Qual é a razão entre a altura de uma casa e a altura de um prédio? Vamos colocar aqui a casa e o prédio. Olha, essa casa ela tem aqui uma altura de 5 metros. E o prédio ele tem uma altura aqui no desenho de 20 metros. Nós vamos aqui ter que obedecer a ordem. Está dizendo a altura da casa em relação à altura do prédio. Então, aqui em cima vai ficar a altura da casa, que é 5 metros. Aqui embaixo, que é o consequente, a altura do prédio. Como está na mesma unidade, eu posso cortar esse metro com metro. Aqui ficou 5 e aqui ficou 20. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar. 5 sobre 20, eu posso dividir tanto o antecedente quanto o consequente por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 20 dividido por 5 dá 4. Então, nós temos 1/4 a razão entre a altura da casa e a altura do prédio. Vamos ver uma outra situação. Qual é a razão entre a quantidade de pedaços que sobrou e o total de pedaços da pizza inicialmente? Olha, observem aqui que nós temos 2 pedaços e aqui uma pizza que foi cortada em 8 pedaços. 8 pedaços, desses 8 pedaços, sobraram apenas 2. Então, eu tenho que comparar aqui a quantidade que sobrou com a quantidade de pizza que tinha inicialmente. Vamos obedecer a ordem. São 2 pedaços que sobraram para 8 que tinham inicialmente. Nós vamos fazer aqui divisão, porque isso aqui é a quantidade, né? Não tem unidade aqui do lado. Vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 8 dividido por 2 dá 4. Observem, gente, que a razão que deu aqui nessa primeira situação é a mesma que deu nessa outra. Observamos, então, que existem situações diferentes que envolvem a mesma razão. Nesse caso, nós dizemos que tanto uma situação quanto outra está na mesma proporção, existe uma proporção entre elas. Então, é isso que vai estabelecer aqui a proporção. É uma igualdade entre duas razões. Representação de uma proporção. Nós vamos considerar que as grandezas A, B, C e D são 4 grandezas, e aí nós vamos escrever a proporção dessa maneira. O A sobre o B é igual a C sobre D. Nós também podemos escrever dessa maneira aqui, usando os 2 pontinhos aqui. E aqui nós vamos ler assim, A está para B, assim como C está para B. Pode escrever dessas 2 maneiras aqui. O A e o C, que são esses 2 que estão aqui em cima, são os antecedentes. O B e o D são os consequentes. Mas, dentro das propriedades que nós vamos ver de proporção, esses 2 elementos que estão aqui para o centro, bem nessa parte próxima da igualdade, eles são chamados de meios, e os que estão aqui nas pontas são chamados de extremos. Propriedade fundamental da proporção. Aí aqui nós vamos definir como é que é essa propriedade. Em toda proporção, o produto dos meios é sempre igual ao produto dos extremos. Então, está aqui a nossa proporção. E aqui, aqui é os meios, que é o B e o C, que são os meios. E aqui são os extremos, que é o A e o D. Então, a propriedade diz o seguinte: se isso aqui realmente é uma proporção, o produto dos meios, ou seja, B vezes C, é igual ao produto dos extremos, A vezes D. Essa propriedade vai permitir que você resolva várias questões relacionadas com razão e proporção. Ela também é conhecida como a regra do X, tá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos.